Sejam bem-vindos ao projeto que une a dupla Pod Arte e Arte Informa. Eu sou Lourdes Luz. E eu sou a Aline Loura. E hoje a gente vai abrir um universo de arte e decoração. E para isso, para trazer as histórias por trás dos bastidores, a gente chamou a Andréia. Andréia, que é fundadora da Casa Ocre e está aqui com a gente hoje. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada, agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. A gente está ensaiando esse encontro. Olha, faz muito há um tempo. Nossa, eu achei que nunca ia sair. Eu estava, na verdade, acumulando histórias para poder contar. Então, mas para começar, vamos pensar na sua trajetória, que é bem interessante. A minha trajetória é improvável. Primeiro que se fosse por mim, eu estaria fazendo medicina, né? Hein? Como é que é? Eu venho de uma família de médicos e minha mãe, arquiteta. E por isso eu acho que eu cresci indo em obras, né? Então o cheiro do cimento já me dava um arrepio. E minha mãe sempre falava que eu era muito criativa para eu fazer medicina e eu justificava, não vou fazer cirurgia plástica, vou exercer minha criatividade. É porque é bem dizer que o cirurgião plástico é um escultor, né? Tem um senso estético. Claro. Mas, no fundo, assim, o meu desejo, acho que era do desafio, sabe? Eu sempre gostei, assim, do desafio e eu queria me provar que eu passaria no vestibular mais difícil. Mas aí prestei para medicina com segunda opção, não, aliás, primeira opção design e segunda medicina, porque se você não passa na habilitação específica, você pode prestar para a segunda opção, né? Para não perder a inscrição. Mas aí eu passei na primeira e segui. Então, eu me formei em design de produto pela PUC Goiás e eu tinha um interesse enorme por mobiliário. E aí eu fui para Barcelona e fiz uma pós-graduação em design de mobiliário. E amei Barcelona, não queria voltar, e aí fui fazendo um curso atrás do outro, e aí fiz design de interiores. Fiz design de interiores e depois eu fiz cenografia. Era um curso de construções efêmeras, era exposição, estandes, todas as construções efêmeras. E aí me apaixonei. É o que você faz aqui hoje, né? E aí voltei para o Brasil e vim para o Rio para trabalhar na Globo com cenografia. Então foi aí que eu comecei nesse universo de contação de histórias, né? De criar atmosfera através dos objetos. E aí depois eu me inseri nesse universo da arquitetura, fazendo esse trabalho de produção visual, de finalização de ambiente. Como que é isso, hein? Para quem não sabe. Então, foi com um projeto que eu fiz com a Paloma Dannenberg, quando ela lançou a The Studio, ela me convidou para ajudá-la a montar a loja, que ela precisava diferenciar o The Studio do Arnaldo Dannenberg, que ainda era no mesmo espaço, né, ali no Chopin. E aí a gente trouxe justamente essa história de montar personagens. Então, dentro da loja, a gente criou 4 cenários. Aí a gente criou um perfil. A Paloma também é uma ótima contadora de histórias, né? Nossa, eu já trabalhei com ela, sei como é, Eu sei. Ela não para. Não, é uma cabeça, assim, com muita criatividade. E aí a gente fez um cenário, então tinha um perfil que era o jovem viajador com a coleção de câmeras, de objetos. Aí a gente criou ali um cenário, depois tinha uma mulher que tinha na memória lá a bailarina, então tinha uma mala com uma saia de tutu, com uma sapatilha pendurada. Aí tinha um outro ambiente que era a família. E aí a gente foi criando assim esses cenários. E aí, quando a gente fez esse lançamento, chamou muito a atenção dos arquitetos. E aí não tinha ainda muito esse perfil do produtor, né? Isso foi 2016. Então, assim, tinham poucos profissionais que faziam isso, a não ser quem trabalhava em revista, que geralmente fazia isso para fotografar, né? E aí eu comecei a prestar esse serviço que para mim não era novo, porque na cenografia eu fazia exatamente isso, né? Então foi meio que transferir isso para uma vida real, contar histórias da vida real. Eu acho que por isso que eu tenho muito esse desejo de entender a pessoa, né? Entender que história que ela tem para contar,
para espelhar isso na casa. E na Globo mesmo você fez cenografia? Cenografia, é. No início, porque lá tem várias camadas, assim, né? Tem detalhamento de cenário, detalhamento de cidade cenográfica, tem as gravações de externa, que são já espaços montados que você só transforma. E tem a parte do dressing, que é essa seleção de obra de arte, de objetos, a escolha do mobiliário, que lá passava muito, às vezes, por reforma, porque já tinha um acervo grande, né, de peças, então a gente ia lá, buscava aquele sofá, estofava de novo, pintava uma mesa. E eu amei esse lugar da cenografia, né? Mas, como assistente, você tinha que fazer tudo, né? Uma hora você está ali fazendo assistência de gravação externa, outra hora você está montando cidade cenográfica. E eu queria tanto fazer só o dressing que eu arrumei uma ler. Eu não conseguia ficar mais detalhando no AutoCAD, que não era o que eu gostava, detalhar a janela, a porta. E arrumei uma ler que me deixou um mês em casa. E aí eu voltei, a minha chefe na época era muito, muito legal. Ela falou assim, Andréia, vamos fazer o seguinte, você só fica fazendo garimpo nos acervos na rua, montando dressing. Eu falei, não é Deus mandou o presente que eu queria, né? E aí eu fiz o Brado Retumbante, foi uma minissérie, foi o primeiro que foi maravilhoso. Depois eu fiz mais o Sangue Bom e Avenida Brasil, que foi bem icônica. Sim. E aí acabei assim entrando com força assim nesse universo, né, de contação de histórias. E me conta aqui, e a Casa Ocre, como que surge? Então, quando eu comecei nesse universo de produção visual, como que a gente trabalha? Assim, a gente vai nas lojas parceiras que emprestam as peças em consignação para a gente levar. Então, eu ia em galeria de arte, eu ia em lojas de objetos de iluminação, lojas de complementos e fazia essa catação de coisas, era uma mini mudança, né? Levava tudo e depois devolvia. Aí o que eu fui sentindo assim, que tudo ficava lindo. Tecnicamente não tinha nada de errado, assim, eram casas lindas, mas tinha um gap ali entre a beleza e a emoção. Faltava um pouco dessa humanização, sabe, dessa atmosfera. E eu Qualidade, né, de cada um. e de trazer, porque assim, quem era o meu cliente? É o arquiteto. Então, ele tinha um resultado estético para aquele registro, mas o morador tinha outra conexão. Emociona em outro lugar, né? Porque não existe certo e errado, existe o que me emociona, o que me toca, o que cria harmonia visual para mim. E eu percebi que não estava muito em compasso, não era todos, não, mas assim, alguns tinham um resultado muito estético definido, mas às vezes não conectava com o morador. E aí eu comecei a buscar mais peças artesanais, aí em artistas, e tinha uma questão também financeira, sabe? O momento de finalizar a casa, você já veio de uma obra, já veio de um período de muitos investimentos, e aí quando acaba a obra, geralmente, né, faz parte do processo, é um protótipo. Você tem um desejo. E aquilo vai criando, né, expectativas. É uma grande expectativa a sua casa pronta. Então, a gente entende que O processo nem sempre é como previsto, né? Faz parte do processo. A obra ela é a primeira vez que faz aquilo, né? Então, assim, é um protótipo que o protótipo está ali para ter erros, mas a gente às vezes não está muito aberta a isso e nem com previsão orçamentária. Exato. Então, na hora que a casa vira casa, ela deixa de ser obra, acabou o orçamento, não foi previsto esse momento. A casa não é aquele 3D que impulsionou todo esse movimento. Então, assim, é um momento super importante, mas que ele tem dificuldade de acontecer logo após o fim, por essa dinâmica emocional e financeira.
E aí eu percebi que também era necessário ter esse balanço, sabe? Então, não trazer só peças assinadas, só peças que já têm um valor agregado. E aí eu comecei aí em artistas em início de carreira. Eu já tinha uma empresa antes, que é a Prego, que é um acervo de aluguel de obra de arte para o mercado audiovisual, que também começou lá na Globo, que eu percebi que precisava esse lugar, né, de obras com direito autoral livre e reproduções, para não ter uma obra original, para não correr risco de danificar. Então, eu já tinha uma rede de novos artistas, que eu já tinha esses trabalhos, mas eram reproduções, então eu não podia vender, porque eu tinha uma autorização só de aluguel. E aí eu ia, pegava ceramistas, pegava umas esculturas, os objetos, e aí, assim, do que era confuso, passou para o caos. Porque, assim, quando você agrega... Eu pensei que tinha ficado bom. Não, como resultado, sim. Criava, porque aí eu tinha uma história para contar, não era mais um objeto assinado ou industrial. Tinha uma história de um artista, tinha uma obra única. Começou a criar, o sentido ele entrou. Só que, para mim, a dinâmica ficou uma loucura, porque aí, assim, eram 15 pessoas que eu ia buscando as coisas e tinha que devolver, e aí eu começava, eu posso ficar, e aí eu tenho uma outra produção, e aí depois eu vou ver se não ficou nessa, Aí eu fui montando um estoque. Eu olhei para aquilo e falei, gente, eu acho que existe um lugar aqui que não está acontecendo, que é esse espaço, assim, de peças mais artesanais, com mais significado, com valores um pouco mais acessíveis. O artesanato, né? Faltava muito isso nessas lojas, assim, esse lugar do feito à mão, mas não de obra única, mas do saber cultural, ancestral, exatamente. E a Casa Ocra, ela nasceu desse lugar, assim, dessa necessidade de uma escolha artesanal, nem sempre com assinatura, e que traga esse lugar assim afetivo. Eu agora quero saber da fofoca, os de trás dos panos, os bastidores, porque assim, como a gente está vendo aqui, todo o ambiente fica impecável depois de pronto. Mas tem muita história que acontece por trás até a gente chegar nesse processo, né? Não, Sem nomes, hein? Sem nomes, por favor. não vou entregar ninguém. E qual foi o maior perrengue que você já passou? Montando alguma exposição, uma mostra, um ambiente? Nossa, vou te dizer, sempre é um perrengue, tá? A realidade é que é uma gincana esse trabalho, é uma gincana. Assim, hoje em dia, eu não faço mais produção quando o objetivo é a foto. Foi onde eu comecei, mas hoje eu tenho assim, um objetivo realmente de trazer casas completas, com alma, com aconchego, com a cara do cliente. Então, assim, os perrengues acontecem mais quando tem essa produção de fotos, né? Enfim, porque tem que estar tudo perfeito, então a gente esconde muito atrás da câmera, né? Eu adorava mostrar nos bastidores, quando eu estava fazendo produção assim, de fotos, eu adoro mostrar atrás, porque está aqui essa cena linda. Atrás, gente, tem almofada, tem o sofá empurrado para lá, tem brinquedo de criança, tem porta-retrato, tem quadro que a pessoa não quer mostrar. Assim, e todo mundo espremido, né? Porque tem aquela questão do ângulo. Assim, eu acho divertidíssimo ver Ela acha divertido, gente. esse backstage. Uma situação dessa. Mas, assim, é um perrengue, porque, assim, você imagina que você mexe na casa inteira em um dia. Uhum. Então, assim, quanto tempo dura o processo de mudança? E você concentrar isso tudo em um dia. Então, assim, sempre tem muitos perrengues, né? Muitas histórias. Principalmente mostra também, né? Eu acho que Casa Cor, esse tipo de... Não sei se eu posso falar... Pode. Não falar mostra. Pode. Mas, enfim, as mostras de decoração que geralmente tem também uma data, tem uma entrega muito intensa, né? Uma expectativa, um investimento. E aí, cara, é sempre assim,
24 horas antes, você está ali entregue, imerso, é uma gincana. A gente também costuma entrar junto com a marmoraria, com o pintor, com... Aí Não obra de tem arte aquele... junto com a poeira. cuidado com as coisas que você está levando. Né? Nossa, esse... Eu, graças a Deus, nunca tive nenhum incidente, que é um milagre e muita proteção. Amém. Que assim seja. Mas é uma dinâmica muito doida, mas eu acho que assim, eu tive um preparatório, né? Sim. Porque a Globo. produção da Globo é também assim uma grande aula de como fazer milagres em 2 segundos. Mas deixa eu pensar aqui em alguma história. Olha, eu acho que eu tenho uma história recente eu geralmente vou na casa antes para conseguir ter um contato com o cliente e ouvir expectativas dele, né? Justamente para a gente se aproximar um pouco mais desse desejo do morador. E aí eu fui numa casa e a esposa não estava, quem recebeu foi o marido dela. E aí ele lá consultando as mensagens, né? Olha, ela pediu para eu ver isso aqui, tá. Aí foi pegando as coisas, olha, tem esse tecido que a gente trouxe de viagem, eles tinham muitas coisas de memória de viagens que eles queriam usar, e eu amo quando tem isso, porque é aí que você pega mesmo a história, né? Sim. E aí trouxeram lá vários cartões postais da China, aí depois uma tapeçaria do México, e aí ele falou, olha, essa tapeçaria, a gente adora, a gente não sabe. Era meio que uma passadeira, não era bem... uma tapeçaria, mas era uma passadeira assim de mesa de jantar. E linda, eu falei, cara, vamos emoldurar. É isso mesmo, ela queria emoldurar. Aí eu peguei, isso era semana seguinte, assim, um prazo para um moldureiro fazer o serviço bem apertado, né? E aí, enfim, já fiz isso algumas vezes, já sabia mais ou menos o que funcionava, a parede branca, então o fundo ideal se fosse de madeira, uma caixa de madeira para ter o contraste, não ia botar vidro porque estava perto de uma janela, ia refletir, não ia ver a tapeçaria, fiz sem vidro, por isso o fundo ideal seria de madeira para não sujar, mas não comuniquei, não avisei como que eu ia fazer. Aí fiz, cheguei, ficou lindo. Chegamos lá, colocamos, e aí estava a minha equipe antes, aí me liga a minha assistente e fala assim, Andréia, olha só, você pode vir aqui? Porque a pessoa está querendo me matar. Ela está, assim, transtornada, dizendo que a gente acabou com a peça dela, porque ela não queria assim, não era nada disso que ela queria, e ela está assim, ela não fala mais comigo. Meu Deus. E aí eu assim, não, peraí, calma, qual a questão? Não, ela disse que ela queria num fundo branco. Eu falei, mas a gente troca. A gente colocou nesse listei as razões, né? Ia sujar, sem vidro. Ela queria vidro. Eu falei, com vidro. Ela não ia ver a tapeçaria, tem uma janela na frente, ia virar um espelho, nananã. Que é um vidro museu, se ela quiser, a gente faz um vidro museu, mas prepare o bolso. Enfim, não, mas ela disse que agora a gente destruiu a tapeçaria dela, falou que não quer mais que a gente faça nada, que a gente vai embora. Aí eu liguei pro moldureiro, eu falei, como que tá fixado? Ele falou, não, isso tá com uma fita, se ela quiser ela tira. Ah, não tá colado? Não. Eu falei, olha, avisa para ela, não tá colado, não tá furado, se quiser é só puxar. Nisso, até eu chegar lá, era no Alto da Boa Vista, liguei para o arquiteto em São Paulo, não estava lá também para fazer a ponte. E aí cheguei lá, o marido já tinha chegado e a filha também, e estavam os dois assim, encantados com o resultado. E ela com um bico enorme, falando, agora todo mundo contra mim? Chegou o arquiteto, amou. Todo mundo amou, assim, no fim, estava ela com uma taça de vinho, rindo, Que beleza. amando, dizendo que tinha amado. É a questão da expectativa. É a expectativa. É a expectativa. Cria na cabeça e aí... E a sua calma é admiradora. admirável. É admirável. É admirável, porque administrar isso eu acho uma das coisas mais complicadas, porque eu fui arquiteto um dia na vida. Administrar isso é muito difícil. Não, mas assim, esse foi uma história recente. A gente já teve outras,
assim, desse nível. E essa foi a que mais me ensinou, essa primeira que eu tive, que foi um escritório de arquitetura que eu adoro, assim, fiz vários trabalhos, mas eles tinham uma expectativa de projeto muito minimalista. Sim. Eles gostavam tudo muito neutro, sem cor. E esse cliente que eles iam fotografar era um cliente com muita história, com muito livro, com muitas memórias de viagens, eles tinham um armário chinês bem vermelho, que a marcenaria foi feita para esse móvel, mas não era a estética do escritório. E aí, para poder divulgar, eles me pediram para tirar esses elementos de muita cor, de muita vibração, e substituir, botar um quadro com uma cadeira. Eu, assim, quando eu vi a foto do apartamento e eu vi essa demanda, o cliente estava se mudando. Era tipo assim, caminhão de mudança chegando, era nesse momento que a gente ia fazer a produção. Eu falei para eles, olha, gente, a gente vai precisar de 2 caminhões. Um para tirar tudo que eles têm e outro para entrar com tudo que vocês precisam para ser minimalista. Assim, não é esse o perfil desse projeto. Eu acho que vocês estão tendo a chance de fotografar um projeto diferente para o escritório de vocês e que vai trazer um público maduro, um público que tem história, um público que talvez vai trazer projetos mais interessantes do que um resultado estético. Sim. Aí eles toparam. Eu falei, vamos equilibrar. A gente tira, a gente dá uma amenizada, a gente vira esses livros, porque era uma estante com muito livro. Mas tinha uma ordem, tá? De todos os livros. Quando a moradora viu a gente mexendo, falou, não, peraí, isso aqui tá tudo por temática, isso aqui é literatura japonesa, isso aqui é literatura russa, tá tudo numa ordem que eu já li. Assim, foi um caos. A gente depois voltar isso pro lugar. Fotografa antes de tirar para depois... Não, ali eu tive que enumerar, virar ao contrário, não deu para... Foi bem caótico. Mas aí, enfim, eu entendi essa necessidade de respeito, né, dessa história que estava ali. Eu trouxe uma coisa ou outra, porque era também um investimento do escritório em divulgação do projeto deles. E aí eu falei, vamos encontrar o meio do caminho. Mas a moradora se sentiu menosprezada. Ela achou que a gente estivesse julgando como feio, como ruim o que ela tinha quando a gente substituiu. De novo, liga para o arquiteto e cancela tudo. Eu não vou fazer isso. E aí, eles me ligaram, André, me ajuda aí, conversa com ela, explica que a fotografia é um momento da gente mostrar mais o projeto do que os itens, né? A gente geralmente tira porta-retrato, que tem essa coisa muito pessoal, né? Às vezes você não quer mostrar quem está ali. Enfim, conversei com ela, expliquei, disse que não era... Ela falou, mas esse vaso aqui, que eu comprei não sei onde, que é do século tal, e você vai botar esse barro? E aí expliquei que não era uma questão de gosto, de desvalorização, era para aparecer mais a marcenaria, era por um equilíbrio harmônico do visual, e não porque valia mais ou menos, né? E que, enfim, ali, assim, foi o primeiro que eu tive realmente que colocar em jogo, fazer ou não fazer esse trabalho. Imagina, depois de, sei lá, 50 itens coletados em 7 fornecedores, e tá tudo lá, e fotógrafo agendado, e dia perfeito, enfim. Eu percebi que eu precisava ter um cuidado com essa pessoa que mora naquela casa, que eu precisava entender que aquilo não era um cenário, que aquilo não era um projeto do arquiteto, aquilo era a casa de alguém antes de qualquer coisa, e existiam relações ali que a gente não sabia. Então, assim, eu fiquei refletindo, eu falei, gente, se na minha casa eu coloco uma coisa num lugar e alguém que trabalha comigo, que é de minha confiança, tira, me incomoda, imagina isso. Você chegar e tirar tudo do lugar e você, sem perguntar se a pessoa está confortável com aquilo, se aquilo representa... É uma agressão. Eu já passei por uma história, eu trabalhei num escritório aqui no Rio,
que eram 2 sócios. E aí, no meio de um projeto que eu estava tocando, os sócios se separaram. E o sócio que saiu era o sócio que estava fazendo esse projeto. E aí o outro decidiu entrar no projeto e começar a modificar para deixar mais com a cara dele. Mas ele foi sem ir na casa da cliente. Ele começou a mexer no projeto pronto sem ir na casa da cliente, sem conversar com ela, sem perguntar se ela queria que mudasse. Menina, foi um jogo de cintura para conversar com essa cliente, amenizar a transição. É muito delicado isso. Muito delicado. Você está lidando com pessoas, de novo, com expectativas, com sentimentos, e como você falou, com emoções, né? E a casa da pessoa é a alma dela. Não, e você mexe em lugares que, assim, não, às vezes a pessoa não tem isso claro. Porque se tivesse, ela poderia te brifar antes, né? Sim, olha só, isso aqui, eu tenho uma relação tal com isso, então aqui você não mexe. Mas, às vezes, você só entende isso quando você é incomodado, né? Claro, verdade. Então, assim, eu vejo, eu fui percebendo a responsabilidade que tinha esse momento. Porque enquanto é obra, é muita movimentação, é muita gente. Você não está ali na escala da emoção. Sim, não. É tudo cinza. É tudo não, cinza, poeira, você ainda não está ali dentro, então, assim, não tem a ambiência, não tem o seu corpo, a sua presença não está ali. Sim. Quando o morador entra e ele começa a ocupar, a colocar os objetos dele na estante, a botar o quadro que foi herdado, ou foi o filho que deu. Isso entra em lugares que, assim, se você não tiver o respeito, a delicadeza de entender aquela pessoa, não vai acontecer. Não vai tirar foto, a pessoa vai sair dali, ela vai voltar tudo para o lugar e vai virar só uma foto. Bom, com certeza você já teve inúmeros clientes que passaram por aqui na Casa Ópera, que é a coisa mais linda do mundo. E agora eu quero saber, assim, qual foi o cliente que ficou no seu coração? Aquele cliente que você amou fazer, que amou o resultado, amou o processo, amou tudo. E que, assim, ficou no seu coração. Caramba. Eu tô só com as perguntas polêmicas hoje. Olha, tem tantos. Que bom, hein? Que bom. Eu tenho muitas experiências boas. Eu acho que não dá para listar um. Eu acho que o que mais me dá, assim, prazer em fazer é essa mescla das coisas novas entrando com a história que tem ali, mas, assim, colocada de uma maneira em destaque. Então, assim, tem clientes que, às vezes, tem um monte de coisinha guardada na gaveta, de viagem, de memórias, que eu ter a oportunidade de pegar aquilo e transformar numa obra de arte é o tipo de resultado, assim, que mais me emociona, porque eu vejo o quanto isso impacta na vida, assim, sabe, do morador da casa, assim. Eu teve uma casa que eu fiz que era uma casa, assim, muito grande, era uma cobertura, era um triplex para um casal, 2 cachorros, e eles não tinham quase nada, nem budget. Casal, início da vida. Eles não queriam investir muito porque era alugado, eles não eram do Rio, estavam aqui por um período de trabalho. E aí era isso, não tinha orçamento, não tinham objetos e era uma casa muito grande. E aí eu comecei a fazer, vamos abrir os armários, vamos abrir as gavetas, vamos entender aqui. E aí eles tinham várias coisinhas, assim, uma plaquinha de osso entalhada que compraram lá na China, mas era tudo muito pequenininho. E aí eu fiz uns quadros, assim, tinha em cima do sofá, não, foi ao lado, assim, da TV, era um espaço, assim, muito grande. Aí a gente pegou essas 2 plaquinhas pequenininhas e colocamos uma moldura de 30 centímetros.
Era um negócio assim, cara, ficou uma obra de arte muito legal. E aí eu botei um tecido e uma moldura com peso. E depois teve uma outra coleção também que a gente fez numa caixinha de acrílico e botou na estante. E foi ganhando, assim, vida e escala. E história, né? E história. E aí a casa foi ficando preenchida. Porque, assim, eu também não acho que tudo tem que ser preenchido, sabe? Sim. Eu acho que, às vezes, o vazio é importante até por uma oportunidade de entrar novas fases da vida, né? Porque a gente não pode também fechar e achar que fiz minha casa, acabou, tá pronta, e não tem nenhum espacinho para o novo entrar. Ai, que tristeza isso. Minha vida acaba aqui, né? Acabou. Imagina, pelo menos uma viagem por ano. Então, assim, cada viagem tem que ter um negocinho novo ali. Pois é. E André, me conta aqui, quais são os próximos projetos? Ainda segundo semestre de 2027. Olha, a Casa Ocre Mobiliário é um projeto ainda bebezinho, né? A gente está aqui entrando no 3º mês. Esse foi um grande desejo assim, que eu já estava elaborando há um tempo. A gente começou a Casa Ocre mais focada para adornos, obra de arte, objetos, no vestir a casa. E eu entendi que para criar essa atmosfera, o mobiliário também era importante fazer parte desse processo, né? Então, esse espaço aqui, ele nasceu desse desejo de ocupar etapas diferentes. Então, aqui é para a gente pensar nessa parte ainda do projeto, né? Quando você está pensando nesses móveis em escalas maiores, né? Sofá, mesa, esses elementos que formam a casa. E a Casa Ocre continua a primeira lá para essa fase final de pronta entrega. E o propósito aqui também que a gente trouxe desse espaço é de ser um espaço de troca e de arte. Então, a gente lançou agora a primeira edição do Ocre Ocupa, que é para trazer o universo de um único artista. Então, um único artista ocupa todos os espaços nessa escala de casa, então não é um propósito de galeria. A gente quer trazer a arte inserida no contexto da casa. E agora a gente está aqui com essa exposição da Marina Ribas, que chama Nada de Novo. E a gente também tá entendendo assim, que é um momento assim, bem especial das pessoas conhecerem mais a fundo o artista, né? Porque quando ele vê um recorte de um único trabalho, às vezes você não entende qual é a narrativa dele. E é interessante quando a galeria de arte é um espaço, mas aqui é um outro lugar. Eu acho que esse lugar do artista está muito importante, porque quando você vai no vernissage, é um outro momento. E é mais distante. Né? Nem sempre você... Às vezes você vai para conhecer, para, enfim, para absorver culturalmente aquilo, mas às vezes você nem consegue imaginar aquilo na sua casa. Exato. Tem uma frieza, as pessoas nem perguntam preço, geralmente, sabe? Tem um tabu, assim, É de... difícil deixar o preço à mostra, porque tem um certo... É isso aí. Não, é velado, né? É velado. Vai no QR Code. Não sei nem se é intencional ou não, mas assim, é cultural. Você vê assim as mãos para trás, né? Para olhar a obra assim com distanciamento, né? E, enfim, e a gente vem de outra história, né? A gente vem da história do toque, do afeto, de tornar aquilo mais real, mais possível. Então, essa proposta, ela aproxima mais a arte das pessoas. A gente não tem uma expectativa aqui de ter um público que conheça de arte. Não é esse o nosso viés, assim, Mas uma ocupação como essa educa o olhar. E de uma maneira sem cortinas. Exato. Sem barreiras. Né? De olhar. Quando eu cheguei aqui, eu fiquei encantada com essa obra que está aqui. A André estava me falando um pouquinho da artista.
que ela tem essa pegada com o ovo, que sempre aparece, que tem esse lugar da origem, do nascimento. E aquele ali eu fiquei encantada, eu cheguei e achei que era uma grande cerâmica. Te mostro para vocês aqui depois. Eu achei que era uma grande cerâmica, mas aí como tá nesse lugar de casa, eu consegui chegar ali pertinho e ver que é uma espuma, um gesso. Genial, porque se fosse cerâmica, imagina como é um forno para queimar isso. E o peso? O peso. Ia ter que estar com cabos de aço estruturadíssimos. Mas não, são espumas e o efeito que isso dá à produção e mostrar no ambiente, né, com o sofá do lado, a poltrona do lado, que vai dar para você sentar, olhar para aquela obra maravilhosa tomando seu cafezinho da tarde. E você sabe uma coisa também que eu fiquei pensando que vai ser legal? Porque vocês, quando vieram, estava ainda aquele espaço que foi quando a gente abriu, que colocamos um pouquinho de cada artista, né? Agora, o espaço, ele, de certa forma, ele se transforma, né? A gente manteve todo o mobiliário e só as obras que trocaram. Já é outro lugar. E a gente vai experienciar isso várias vezes. E aí a gente vai constatar o quanto a arte tem um poder de transformar. Eu não tenho dúvida disso. Isso é muito importante que seja dito de uma maneira clara, de uma maneira sem dificuldade. E tangível, sabe? Tangível, porque muitas vezes a arte, em vez de se aproximar, ela se afasta. Sim. Esse trabalho que vocês estão fazendo, muito importante. E eu acho que, assim, essa oportunidade também, porque, assim, a gente já tinha os trabalhos da Marina dos Ovinhos, que eram bem conhecidos. Quando você junta tudo num lugar, você entende o quanto o artista é plural também, né? Você entende as habilidades, a capacidade, você vê de um outro lugar do que um trabalho isolado. E, enfim, eu acho que essa expansão para o mobiliário e para a arte é um projeto que ele ainda vai ter desdobramentos, né? Porque esse aqui é o primeiro, então a gente ainda vai ter mais alguns. Logo saberemos os próximos. E o projeto, assim, mais para 2027, é a gente ampliar ainda mais esse lugar de espaço no mobiliário, nessas conexões com novos artistas. A gente quer trazer mais novos nomes, sempre nesse lugar assim de descobertas, de impulsionar início, meio de carreira. Lá vem. Perigo, mas vamos lá. É coisa rápida. Tá. Preparada? Apontar. Então, eu acho que essa eu já até sei a resposta. Qual é a cor que não sai da sua vida? Vou responder com sinais. É isso. Essas duas. Perfeito. Olha que lindo. Linda. Perfeito. E um artista que sempre te inspira? Um artista... gente, aí eu penso no meu marido, né? Claro, que é maravilhoso. Minha inspiração de vida diária. É maravilhoso, realmente. Perfeito. E um objeto de decoração que todo mundo deveria ter? Obra de arte. Perfeito. Um material que está em alta e que você gosta, você ama? Um material que está em... Madeira. Está em alta há 150 mil anos. Muito. Verdade, madeira. E uma tendência que você queria que sumisse? Que está em alta, mas não precisava. Gente, de casas instagramáveis. Sim. Perfeito. Sem essência, só para tirar foto. Perfeito. Cansaço. E um ambiente da casa que você mais gosta de decorar? Que eu mais gosto de decorar, tem duas respostas. Para a vida, é a sala de estar, que eu acho que é onde acontecem os encontros, os relaxamentos. E para a foto, é a cozinha. Maria, Adoro. Pensei na cozinha, até porque eu tenho certo... Mas é que seu marido que faz o trabalho. Mas é porque a cozinha, ela permite umas montagens cênicas. Sim. Uma cena de que vai acontecer um jantar, que vai ter... Aí eu adoro essas montagens cenográficas. Aí eu vou e compro
cogumelos, aí feijões coloridos. É esse lugar que eu acho que a criatividade pode acontecer. Nossa. Isso também. E assim, pra mim me remete vó, a cozinha, me remete, mas assim, aquela vó elegante, que sabe que cozinha, mas que parece uma obra de arte enquanto ela tá ali no processo. Então eu adoro cozinha também. Mas vamos lá. Minimalismo ou maximalismo? Os dois. Os dois. Eu acho que Depende. porque é a essência de quem mora. Então, se a pessoa é minimalista, vamos de minimalismo. Pra Se ela é você? maximalista, eu sou minimalista. Eu sou maximalista. Eu acho que eu É sou só olhar o perfil. Eu acho Igual, não, eu sou maximalista. Eu sou barroca, sabe? Assim, barroca. Sou barroca, alegoria, história de samba. Eu tô me permitindo mudar, tá? Porque eu tô cansada de mim. mas eu sou mais minimalista. E se você tivesse que escolher só um objeto da Casa Ocre, qual seria? Pra mim, Pra você. ai. Meu Deus, o que seria? Caramba, são 3.000 itens, gente. Que pergunta, tem que ser rápido. Dá um fast forward aí nesse vídeo. Mas qual foi o primeiro que apareceu na sua cabeça? Provavelmente esse que tá Então, eu acho que um sofá. no sofá. Esse aí. Esse aqui. Não sei se é porque ele tá na minha frente, mas ele é um conforto que eu gosto de ter. Perfeito. Andréia, você é demais. Eu estou tendo um prazer, nós estamos tendo um prazer enorme de receber você. Muitíssimo obrigado por essa conversa. Eu agradeço. E assim, agora eu vou deixar para o pessoal de casa contar pra gente nos comentários alguma história da casa deles. E a gente também quer conhecer a casa do pessoal que está assistindo. Com fotos. Com Obrigada, gente. Um prazer. Bom, obrigada a todos por acompanhar essa collab Pod Arte e Arte em Forma. E até a próxima. Até a próxima. Obrigada, espero que se divirtam. Com certeza.